Boa noite a todos e a todas. A gente fica muito feliz sempre que há uma oportunidade de vir para aqui, para compartilhar com vocês a riqueza de ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E hoje, o tema, como vocês estão visualizando, é sobre anjos da guarda. Esses espíritos que nos acompanham, alguns até antes do plano reencarnatório, e permanecem conosco até depois da nossa reencarnação. E eu acho oportuno a gente dedicar, na noite de hoje, uma homenagem a estes espíritos que realizam um trabalho tão importante e tão belo. Quem aqui for pais, mães, avós, responsáveis por crianças, adolescentes e jovens, sabe o quanto é difícil e desafiador a gente tutelar alguém. É muita responsabilidade. É muito emprego de energia, de comprometimento, de responsabilidade, de paciência, de compreensão. É tudo isso e algo mais. Então, esse tema, baseado no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, questões 589 a 495, nos traz com detalhes como esses espíritos trabalham em prol de nós encarnados. Apesar de nós pensarmos que às vezes estamos sós, jamais estamos sós. Sempre haverá um espírito, ou mais de um, nos acompanhando em nossa jornada. Principalmente naqueles momentos difíceis em que às vezes nós não encontramos uma solução para aquele problema, né? para aquelas questões que nos afligem. Quantas vezes a gente percebeu que se livrou de alguma coisa ruim, né? Que tivemos uma intuição forte, que não sabemos de onde vem, né? Como se fosse uma voz na nossa mente, dizendo: não vá por ali, não faça isso, cuidado, não fale isso. Fique atento com aquela pessoa. Então, todas essas situações, não se enganem, são os nossos guardiões, esses espíritos protetores que estão ali conosco. E aí a gente pode pensar, por que às vezes eu não tenho essa comunicação, eu não tenho essa sensação, eu não tenho essa percepção? Boa parte é de nossa responsabilidade. É porque nós não estamos equilibrados, nós não estamos sintonizados com eles, mas sempre estão conosco. Principalmente quando a gente precisa da ajuda deles. Agora,
para ser ajudado, tem que querer. E muitas vezes, por orgulho, por ignorância, por desequilíbrio emocional, a gente deixa de ter essa assistência, deixa de ter essa ajuda da espiritualidade. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem que sim, é o nosso irmão espiritual. Então, gente, Kardec oportunadamente ficou interessado em se aprofundar mais sobre como essas relações se dão. E aí, no decorrer das perguntas, os espíritos foram explicando, e inclusive falaram eles que há tipos diferentes de espíritos protetores. Ou seja, na maioria das religiões, aceitam que há realmente essa entidade que nos acompanha, com nomes diferentes, né? Anjos da guarda, né? Espíritos protetores, e por aí vai. Mas a verdade é que não estamos sós, em nenhum momento da nossa jornada. E isso, de certa forma, não sei para vocês, mas para mim me dá um consolo, um conforto, uma confiança muito grande, porque nem sempre nós teremos próximo da gente aquelas pessoas que confiamos, podemos contar e podemos, acima de tudo, guardar segredo. Na maioria das vezes, a gente não busca ajuda para não se expor, para não externar aquele problema que para a gente é muito difícil de trazer para um diálogo, uma discussão. Quem é da área de psicologia sabe muito bem disso. Para haver o processo de terapia, tem que haver mútua confiança. E não é diferente com os espíritos. A gente tem que ter essa relação de confiança, e baseado na confiança, a entrega, de poder contar com aquele espírito que está ali caminhando com a gente, à nossa disposição. Então, nas questões de 489 a 495, os espíritos explicam que cada pessoa possui um espírito protetor, ou seja, não há ninguém, por mais merecedor, menos merecedor, que não tenha o seu companheiro de jornada. Agora, ao contrário de que muitos pensam, não necessariamente esse espírito, ele é um ser superior. Há casos e casos, e também dependendo da nossa situação, da nossa realidade, do nosso momento, né? Então, pode ser que em um dado momento a gente esteja sendo acompanhado por um tipo de espírito e em outros tipos de espíritos. E mais uma vez, tudo isso depende da gente.
da nossa conduta moral. É como um professor paciente que acompanha um aluno, como um pai amoroso que ensina uma criança a andar, como alguém que acredita em nós, mesmo quando nós mesmos deixamos de acreditar na gente. Às vezes a gente se encontra num processo de confusão mental tão grande que a gente se desconhece, que a gente não reflete o potencial que somos, porque Ele mesmo, Jesus, nos diz que nós somos capazes de tudo, mas nós esquecemos disso. E aí, imerso em um problema que muitas vezes não sabemos por onde começar, a gente se perde, mas eles estão conosco, só esperando a gente se equilibrar para começar sutilmente a mandar aquelas mensagens que a gente acha que é o pensamento, mas não é. Nesse momento, eu tenho certeza que quando eu estudava, eu estava acompanhado. Quando nós estamos estudando, lendo, não se engane, a gente está acompanhado pela espiritualidade. Coisas que precisamos naquele momento nos saltam os olhos, porque a espiritualidade, ela chama a atenção da gente para aquele trecho da leitura exato. E à medida que a gente lê, a gente já vai refletindo. Ora, realmente, o que eu estou lendo aqui corresponde àquele momento meu, ou a este momento que eu estou. Creio nisso, porque isso realmente acontece. Mas a gente precisa estar em sintonia com o nosso espírito protetor. Eu convidaria vocês para um breve momento e vocês fechem os olhos por alguns segundos. Lembre-se de um momento difícil em suas vidas, que vocês se afligiram muito, que naquele momento lhe foi tirado toda a harmonia, toda a paz, toda a tranquilidade. Agora pergunte intimamente: será que naquele momento eu realmente estava sozinho? Certamente não. Eu já passei por situações em que eu não conseguia dormir, e aí eu ia para a janela e ficava olhando para a rua. E nada de vir para minha mente, até que me batia sono. Eu me deitava, no dia seguinte, eu consegui, aos poucos, enfrentar aquele problema que eu tinha e superá-lo. O que é que vocês acham que acontece no momento desse? Quando acordado, eu não consegui me comunicar. Eu não tive condições
de estabelecer um equilíbrio para poder ouvir alguma coisa. E aí me bateu o sono e eu deitei. Certamente, o meu espírito protetor, quando eu adormeci, meu corpo, a gente conversou, ele me orientou, e eu, ao acordar, retornar para a vida, eu consegui ir aos poucos fazendo o que me foi orientado. Certamente isso já deve ter acontecido com vocês. Muitas das vezes a gente não percebe, mas é assim que acontece. Estou de cabeça quente, vou me deitar e por aí vai. E depois vem a solução, cabeça fria, com tranquilidade, aí a gente consegue enfrentar os problemas. Então, segundo a classificação de espíritos protetores, nós temos uma graduação onde o primeiro, ele é o mais elevado moralmente. Esse nível de espírito, ele tem mais comprometimento. Ele estava conosco antes do nosso plano reencarnatório, e em reuniões, quando estávamos planejando nossa vinda, ele participou, se não durante todo o processo de preparo, que a gente se prepara para voltar, não é de qualquer jeito que a gente volta, e aí se estabeleceu um compromisso. Então, este Espírito está conosco antes, durante e depois. Então, percebam que a missão dele é guiar a quem ele protege no caminho do bem. O período que ele ficaria é por toda a vida terrena, e como eu acabei de explicar, até antes e depois. Esse vínculo, ele é de longo prazo, por conta disso, e a ação dele é atuar por meio de intuições e pensamentos elevados. Então, quando vemos alguém realizando ações de caridade, de amor, de empatia, ele está sendo intuído por esse espírito aí. Agora, como a gente vai ver e vai falar várias vezes, tudo depende da nossa condição vibratória, né? Um instrutor orienta, mas quem segura o volante é o aluno. Então, esse ou qualquer outro espírito benfeitor, ele jamais vai fazer com que você tenha sua responsabilidade retirada. Nós temos aqui duas leis básicas de Deus, que é o livre-arbítrio e causa e efeito. E eles jamais poderiam interferir nas nossas escolhas. Muita gente tem essa ideia de que seu guardião, ou o nome que queira dar, vai resolver seus problemas. E não é assim que funciona. O que é que acontece com a criança cujos pais resolvem os problemas delas?
como essa criança irá se desenvolver? Não será nada bom. Essa criança irá criar uma dependência dos pais e incapacidade de resolver seus problemas. Então é muito lógico que na espiritualidade isso também aconteça. Se aqui no plano material acontece, que é mais imperfeito e sujeito às ações das imperfeições, quanto mais no plano espiritual. Não faz sentido. Então eles nos acompanham, mas não interferem. Então Jesus não promete ausência de luz. Ele nos advertiu: tenha bom ânimo, vocês terão aflições, mas vocês conseguirão, com suas forças, superar seus problemas. Pois eu venci o mundo. Se assim não fosse, eu não diria. Então, se ele mesmo passou por tudo isso, por que é que nós estaríamos isentos de fazer essa caminhada, né? Muitas vezes a dor educa. É onde, volto novamente à questão dos pais, é onde nós, pais e mães, nós erramos. Porque a gente quer proteger tanto que termina deseducando, né? E a gente tem que aprender com os nossos erros, com as nossas experiências. E aí vem a classe de espíritos familiares. Esses espíritos, eles estão mais próximos da gente devido à nossa identidade com eles. Lembra quando eu falei da questão de confiança? Então, as relações, elas só se solidificam com base na confiança. Se a gente não confiar, não haverá uma relação duradoura, amigável, sem a confiança. Então, esses espíritos são ligados até por laços consanguíneos, ou seja, algum parente nosso, um avô, um pai, um irmão, a mãe, um filho. Então, eles podem estar nos assistindo, não no nível do primeiro espírito, que é um espírito de moral superior. Então, a missão dele é auxiliar em problemas cotidianos e particulares. Sabe quando a gente está com algum problema, angustiado, triste, e chega um amigo, uma amiga, que se dispõe a nos ouvir e nos dar conselhos, nos dá força, motivação, são eles. A diferença é que eles estão desencarnados, mas eles fazem exatamente isso. Então, o período que ele fica com a gente é temporário e é limitado à duração do afeto ou da necessidade. Então, quanto mais próximo, quanto mais amor houver, mais ele ficará próximo. E também da necessidade que a gente tem, né? Às vezes, a gente tem uma relação com um deles, quando estavam encarnados, tão próximas, que isso, após o desencarne de uma das partes, continua.
E o vínculo, ele pode ser de parentesco, amizade ou convivência em vidas passadas. Então, nem sempre a gente vai encontrar outro espírito por questões de dívida, porque eu fiz mal a fulano, fulano fez mal a ciclano. Não. Há também as relações que foram de amizades sérias, verdadeiras, e que elas permanecem. Inclusive quando a gente desencarna, que reencontra eles lá no plano espiritual. Então, são eles. E as ações é proteger de forma mais localizada, mas não tem o poder que os espíritos com moral superior têm. É aquele caso que eu falei aqui. É aquele amigão, é aquela pessoa que a gente confia, que pode contar, mas ele tem a limitação. E por fim, a classe dos simpáticos. Aí é onde tem um detalhe que a gente tem que ter muita atenção. Vamos entender por quê. Esses espíritos, eles são atraídos por seus semelhantes. Como assim? Pelos nossos pensamentos, as nossas vibrações. O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz, principalmente. Então, assim como nesse plano, a gente procura os semelhantes, os grupinhos, as bolhas, os espíritos também fazem isso. Então, de acordo com a afinidade, eles se aproximam. Ou seja, nós os chamamos. Então, ele não possui uma missão. É uma coisa meramente atrativa, passageira, volátil. Por quê? Porque depende do nosso padrão vibratório. Então, varia muito durante aquele padrão vibratório persistir. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente está no carro, ouvindo rádio. Eu sei que muita gente não ouve mais rádio, mas eu ainda escuto. E às vezes eu passo ali na Cruz Cabugá, e o que é que acontece? Imediatamente sai a rádio que eu estava ouvindo e entra outra. Por conta do quê? Da antena que estava mais próxima. E vocês entendam que nós temos antenas. A gente tem uma antena que faz essa comunicação com os espíritos. E pensamento é energia, é vibração. Então, quando a gente está pensando certas coisas, acontece o fenômeno que eu acabei de falar aqui do rádio. Entra em sintonia aqueles espíritos com aquela faixa de vibração e você leva ele para casa, leva ele para o trabalho, leva ele para qualquer lugar, até para aqui. A ação dele é justamente tentar impulsionar a gente para as tendências deles. Se ele é um espírito que tem prazer com o mal, ele vai nos intuir os pensamentos para o mal. Se for para o bem, para o bem. Se vocês pararem agora para refletir, vocês vão se lembrar de momentos, vários momentos, em que você não estava pensando necessariamente em um determinado assunto e começou a pensar. Só que aquilo ali não foi você, né? Aquilo ali foi
uma intuição. Às vezes a gente está até pensando outra coisa e entra um pensamento que a gente não estava pensando. Nesses casos fica fácil a gente identificar quando essa comunicação acontece. Haja vista que a comunicação com os espíritos, ela se dá pela mente. E aí, nós preparamos esse quadro para a gente ter um olhar geral das características desses 3 tipos de classe de espírito, né? Então, a gente tem ali, primeiro, o anjo da guarda, que ele sempre é um espírito de moral superior em relação a quem ele protege, a quem ele acompanha. Seu objetivo é o progresso moral daquele escolhido dele, né? Daquele protegido. E a sua constância é nunca abandonar o assistido. E aí você pode pensar, sim, mas às vezes ele não pode se distanciar? Pode. Se a gente quiser, se a gente permitir. Quanto mais a gente trabalhar a nossa reforma íntima, mais presente, mais próximo eles estarão da gente. E aí o espírito familiar é variável. Tanto ele pode ser mais desenvolvido do que a gente, como até menos desenvolvido que a gente. Porque aí o que é estabelecido, como a gente falou aqui, é a relação de confiança e afinidade. Tá? Então, seu objetivo é ajudar em aflições diárias e sua constância é afastar-se por obrigações. Então, a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não vai ficar lá em berço esplêndido. A gente vai ter uma série de atividades para realizar. Até porque essas atividades, elas fazem parte do nosso preparo para a gente retornar novamente. Muitos espíritos, eles acompanham grupos de espíritos na intenção de se prepararem para retornar. Então, eles veem como acontece as relações no plano espiritual e no plano material. E isso é aprendizado para eles. E por fim, os espíritos simpáticos, né? Que ele é basicamente igual ao protegido. Ou seja, por quê? Por conta das vibrações. Eles vão ter a mesma identificação que a gente. Seu objetivo é uma companhia por afinidade. Vibrou, ele encosta. Parou de vibrar, aí ele se afasta. E aí é justamente essa consistência, né? Afasta-se se a sintonia mudar. Então, às vezes a gente está num grupinho e alguém ali naquele grupinho começa a falar alguma coisa que você não gosta. O que é que você faz? Você se afasta. Então é isso que acontece também em relação ao plano espiritual e o plano material. A pergunta não é apenas quem me acompanha espiritualmente. Muitas pessoas têm essa preocupação. Eu queria conhecer meu protetor. Primeiro que não é um só. Né? A gente viu que são classes diferentes. E que de acordo com a nossa conduta, com as nossas experiências de relações e com as nossas vibrações, a gente vai ter tipos diferentes de espírito. Mas quem me acompanha? E aí
Que tipo de presença espiritual minhas atitudes estão convidando para perto de mim? Então eu escolho, eu decido quem vai me acompanhar, quem não vai me acompanhar. E aí, eu não sei se está dando para ver lá atrás, mas essa imagem, de um lado, é uma imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade. No outro, é de tormento, de confusão, de angústia. Então, a gente está sempre mudando essas duas faixas. Ora a gente está bem, ora a gente não está, né? E vai oscilando. Então, a gente tem que aprender a fazer essa sintonia, esse ajuste fino. Eu quero lá ou quero cá. E como perceber as influências dos bons espíritos? Então, não é muito difícil a gente imaginar como perceber, né? Agora, quem espera que o Espírito vai se apresentar para você e vai começar a conversar com você e outras coisas, isso aí não vai acontecer. Além do mais, a gente sabe que, assim como acontece aqui no plano material, que a gente tem amizades verdadeiras e falsas amizades, os espíritos também usam desse recurso. Mas aí cabe a nossa vigilância identificar se aquilo ali realmente está caminhando para o bem ou para o mal. Então, eles trabalham com intuição e inspiração. Por exemplo, aquela ideia positiva que surge na hora certa, um impulso de ligar para alguém que precisa da gente, ou a gente receber uma ligação, né? Vinha aquela ideia para aquele problema, surgia algo que a gente estava precisando. Então, eles agem assim. E nem sempre é diretamente. Às vezes, ele trabalha numa pessoa para essa pessoa chegar até você e você obter aquela ajuda, aquela informação, aquela orientação que você está precisando. Consciência e paz interior. Eles trabalham com as intuições em nossas mentes e nos traz as orientações do que a gente está fazendo, se é certo, se é errado, se deve, se não deve. Então, o que é que acontece? Raramente a gente faz algo sem saber se é certo ou errado. A gente faz porque quer. Impulso para o bem. Sempre que a gente tiver aquele impulso para o bem, aquela vontade de fazer o bem, de praticar a caridade, quem está por trás são os espíritos benfeitores. Ao contrário, quando a gente quer fazer algo, como por exemplo, vir aqui e começa a vir ideias de que não vá, estou cansado, não posso, aí você já sabe do que se trata. Então, os bons espíritos, eles falam baixo. Por isso, o silêncio interior é tão importante. Mas o que é esse falar baixo? O espírito fala baixo, o espírito nem fala. Mas é a sutileza. Se a gente não tiver com a mente calma, silenciada, aí você não vai conseguir a comunicação com eles. Então, talvez exista agora, nesse momento,
aqui pessoas que estejam passando por lutas invisíveis, como ansiedade, luto, solidão, medo do futuro. E às vezes perguntamos, por que Deus não fala comigo? Será que Ele não fala ou será que a gente não escuta? É diferente. Mas talvez você receba ajuda através daquele amigo que apareceu na hora certa, daquela palavra que tocou seu coração, como esta, na noite de hoje, daquela força inexplicável que surgiu quando você achava que não conseguia continuar. Será que a gente para pensar nisso? Pense agora em uma situação difícil que você conseguiu superar. Talvez você perceba que recebeu mais ajuda espiritual do que imagina. Algo que você achava que jamais teria condições de resolver e você conseguiu resolver. E de onde veio essa ajuda? O amparo espiritual nos dá forças para atravessar a dor. Não evitar que a gente sofra. Porque o sofrimento, a dor, como nós já vimos, faz parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento e do nosso fortalecimento. E o que os espíritos protetores esperam de nós? Não é a perfeição. Eles sabem que nós não somos perfeitos. E, portanto, eles são pacientes, compreensíveis. Então, eles não vão esperar da gente a perfeição. Mas aí, o que é que ele espera da gente que é tão fundamental para eles? Esforço sincero. A cada dia, quando a gente se esforça, principalmente naquilo que nós temos muita dificuldade de lidar, é onde eles observam o nosso empenho, o nosso esforço. Eles não desejam nossa perfeição imediata. Todos nós estamos em desenvolvimento. Eles sabem disso. Nenhum passo em direção ao bem passa despercebido no mundo espiritual. Sempre que algo assim acontece, as vibrações, elas são enviadas. E isso tem repercussão. Talvez o maior agradecimento que possamos oferecer aos nossos protetores espirituais seja tentar nos tornar pessoas melhores, pelo menos comprometidas com o nosso desenvolvimento, com o nosso aperfeiçoamento. Nunca estamos sozinhos. Existe um amor invisível nos acompanhando, inspirando, protegendo, torcendo silenciosamente pela nossa evolução. E aí eu trouxe rapidamente alguns casos que eu pensei para mostrar o quanto tem de gente com boas intenções. Só que isso não aparece nas mídias, né? Só aparece as coisas ruins. Mas tem a Luciane Salles, que com um projeto ela consegue alimentar várias crianças. Então ela doou sua energia, seu tempo para ajudar as pessoas. Lá no Ibura tem uma comunidade articulada por uma moça chamada Ana Carla Pereira, que ajuda as pessoas com dificuldades. E a gente vê por aí várias ações. Dona Eli e as Casas André Luiz também, assim como o Neil, por meio da campanha do quilo, a gente também faz as nossas ações. Então, quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que estás fazendo. Que possamos refletir sobre a importância desses companheiros incansáveis que tanto nos ajudam e que nós, na maioria das vezes,
deixamos eles de lado. Quantas vezes em nossas preces nós pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior para abençoar eles e ser grato pelo trabalho que eles fazem. Ser grato é respeitar, é reconhecer e atendê-los. Que possamos levar para a nossa caminhada essa reflexão tão importante, que hoje todos eles que estão aqui, que nos acompanham, possam estar sendo homenageados com as nossas vibrações. Muita paz, Jesus conosco.